Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. 10 horas da manhã, aqui quem fala é o pastor Genivaldo. Quero fazer uma meditação bem rápida com os irmãos. Eu fiquei pensando muito essa noite sobre isso. Eu quero falar esse assunto. Não olhe para trás. E eu fiquei pensando nessa frase, não olhe para trás. Eu descobri um versículo que Jesus falou exatamente isso. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 62. Certa vez o Senhor Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Eu fiquei pensando, irmãos, por que não devemos olhar para trás? Qual é a razão disso? E a gente descobre vários fatos, porque não devemos ficar olhando para trás. E Jesus lança esse desafio e fala: aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás. Por quê? Porque não é apto para o reino de Deus. E qual é o sentido disso? Uma pessoa que está arando uma terra com seu arado, a junta de boi, puxando o arado, se ele olhar para trás, ele vai se perder. Ele não vai conseguir fazer o arado seguir em linha reta. Ele pode até machucar-se, até cair, vários fatores podem acontecer com a pessoa que está arando e começa a olhar para trás. Ele não fará a tarefa bem sucedida. Então Jesus comenta isso de uma maneira enfática. Quem está arando não deve olhar para trás. Isso significa que aquele que está trabalhando não deve ficar preocupado com outras circunstâncias. E existem vários motivos para isso. E um deles eu quero compartilhar com você agora. Existem 3 motivos para que eu e você não fiquem olhando para trás. Primeiro, esquecer o que passado. Tem muita gente que tem uma vontade de ficar falando do passado. A vida dela é comentar o passado. Ela é como um carro, como uma pessoa que está dirigindo o carro, ela só olha para o retrovisor. O que está passado na vida dela. E ela vive de passado. Tudo para ela é o passado que é importante. Claro que o passado na nossa vida é importante, sim, porque nós aprendemos lições. Mas não podemos viver colhendo as coisas que passaram em nossa vida. Passou. Diz um ditado bem claro: águas que rodam o moinho, ela não passa 2 vezes no mesmo lugar. Ou seja, a pessoa teve um problema no passado, ela deve esquecer o que passou, e não ficar olhando como se fosse uma coisa na vida dela, como regra de fé na vida dela. Passado é passado. Quem vive de museu, quem vive de passado é museu. Então nós podemos aprender lições com o passado, mas nós não devemos viver dentro desse passado. Por quê? Porque nós temos um alvo, e esse alvo é continuar olhando para frente e não olhando para o passado. Nós vemos a história de Ló, Abraão e a mulher de Ló. Deus falou para eles saírem de Sodoma e Gomorra, e falou bem claro para que ninguém olhasse para trás. E o que aconteceu? A mulher de Ló, desobediente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, queridos, não fique olhando o seu passado, o que aconteceu na tua vida no seu passado. Esqueça isso, deixe para trás, já passou, não tem mais sentido da tua vida. Daqui para frente, olhe com os novos momentos da tua vida. O passado serve como lição, mas não devemos viver dentro desse passado. Então é o primeiro motivo que eu falo para você nessa manhã. O segundo, viva
na expectativa de ir em frente e não no passado. Caminho, irmãos, na expectativa de uma nova vida para frente, olhando para frente. Tem coisas novas, né? Por mais difícil que seja a nossa vida no futuro, o passado foi importante, mas não devemos viver dentro dele. Então, tenha uma expectativa de ir em frente, caminhe em frente, né? A gente, quando está guiando o carro, a gente olha o retrovisor de vez em quando para ver o que acontece atrás. Nós não devemos ficar fixado no retrovisor, e sim na frente, olhando para frente, porque é lá na frente que nós temos um alvo. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo, hoje, nessa manhã, esqueça o seu passado e viva numa expectativa de um amanhã ser melhor que hoje, né? Sofremos com o passado, passamos problema, tivemos enfermidade, tivemos isso, tivemos aquilo. Agora é hora de você esquecer que passou e viver uma nova vida olhando para frente, porque lá na frente que Deus nos abençoa, é lá na frente que a gente consegue o nosso alvo. Olhe para frente, porque lá na frente tem coisa boa. Eu fico imaginando o sol, ele termina tarde, no pôr do sol, ele vai deitando no horizonte e a nova noite começa, e aí a noite é escura, a noite passa, e aí de manhã cedo o sol nasce. E ele nasce trazendo esperança de um novo dia, trazendo coisas boas para a nossa vida. Então nós não podemos ficar olhando a noite que passou e nem o pôr do sol que se foi, mas sim olhando um novo horizonte que está chegando para a nossa vida. Então olhe para frente, porque lá na frente tem coisas boas que Deus quer nos abençoar, quer nos dar para a glória do nosso Senhor. Por isso que Jesus falou que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não fique focado no seu passado, mas olhe para frente, porque é lá que tem as coisas boas que Deus tem para nós, né? O terceiro motivo que eu quero compartilhar com você é olhando sempre para o autor da nossa fé. Sabe, irmãos, nós, humanamente falando, nós somos pessoas que ficamos olhando as circunstâncias. Olhamos a chuva quando vem, o sol quando se vai, e nós vivemos de circunstâncias porque nós vivemos de emoções, e as nossas emoções, elas são altos e baixos. Tem hora que nós estamos felizes, tem hora que nós não estamos, e nossas emoções, elas fazem a gente sorrir, fazem a gente chorar, fazem a gente viver bem, outra hora viver de agonia, de sofrimento. Então, devido a essas circunstâncias, nós muitas vezes olhamos para nós mesmos, para os nossos problemas, e fixamos muitas vezes o nosso passado, naquilo que nos aflige, nas nossas dores, os nossos porém, e nós não olhamos para a questão mais importante da nossa vida, que é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Diante dos nossos problemas, irmãos, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dor, não olhe para o seu sofrimento, não fique com autocomiseração contigo mesmo. Tenha uma nova perspectiva de vitória, de vida, e essa nova vida você deve olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso alvo, Ele é a nossa vitória para a glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa bem clara, quando ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Uma coisa faço, e é que me esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos dar uma analisada nessa questão. Paulo fala, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Vejam bem, ele está falando
que esqueceu o passado, esqueceu o tormento, esqueceu o sofrimento. Uma coisa fácil, esqueça do que passou. Então, irmãos, não viva do seu passado. Esqueça ele. Passado é passado. Aí Paulo fala assim, ó, e avançando para os que estão diante de mim. O que ele está querendo dizer aqui? Que agora o alvo dele é olhar para o futuro, olhar para as coisas que estão diante dele. Essas coisas que estão diante dele significa que ele tem alvos, que ele tem proposta, que ele tem objetivos. Então, avance, irmão, com esse alvo, com essa proposta, com esses objetivos na sua vida e você vai vencer. Em terceiro lugar, ele fala, prossigo para o alvo. Isso aqui significa o presente. Então, não viva de passado, espelhe a sua vida para o futuro e viva um presente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que você possa alcançar seus objetivos, mas seja bem sério com a sua vida. Esqueça o seu passado. Não olhe para trás. Avance para o teu alvo, para a tua vida, para aquilo que você quer. Em outras palavras, quando abraçamos a fé, temos que seguir até o fim, participando do encontro na vida com Jesus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo tudo com amor para que Deus nos abençoe. Então prossiga para teu alvo, para que Deus abençoe você. Amém? Fique na paz do Senhor, que você tenha um bom dia, que Deus abençoe você nessa semana. Pastora Genivaldo, a seu dispor. Compartilhe esse áudio, compartilhe, deixe seu like, que Deus irá abençoar com certeza. Amém.